Oi, hoje eu vou falar para vocês sobre uma praga terrível que tem infernizado a vida de muita gente voando por aí. É o Fungus gnats. Eu vou te explicar quem são eles, esses Fungus gnats, como que é a vida deles, para então ensinar como combater eles. Por quê? Porque é importante você conhecer bem o inimigo antes de eliminar ele. Se você tem alguns mosquitinhos que você mexe nas plantas, você olha, tem uns... parecem uns pernilonguinhos aqui nas folhas e nos vasos e na superfície do substrato da terra. Isso é um forte indício que você tem problemas com Fungus gnats. Eles não são muito bons voadores, então assim, geralmente eles vão ficar no entorno aqui dos vasos mesmo que estão sendo atacados. Mas Fungus gnats, Gaspar? Mas que raios que é o nome desses? Por que fungo? Por que um inseto teria nome de fungo? Mas existe uma razão para isso. A principal comida desses Fungus gnats, eles são os fungos e também algas e também matéria orgânica que tem na terra, mas o principal de tudo é fungo mesmo, então por isso que vem o nome Fungus gnats. Gnats em inglês significa meio que mosquitinho, assim. Os mosquitinhos, mesmo que ficam voando, eles não fazem muita coisa além de incomodar. Eles atrapalham mesmo, eles deixam tudo feio, mas o que prejudica mesmo são aquelas larvinhas, porque os mosquitinhos, antes de virar mosquitinhos, eles eram larvinhas. E essas larvinhas, elas ficam no substrato e são elas que comem o fungo, a alga e outras coisas, e precisam de um substrato aqui bem melecadinho, sabe? Aquelas melequinhas que tem às vezes. Então, eles precisam dessas melequinhas para poder o mosquito botar o ovo e aí essas larvas começarem a atacar. O problema é que essas larvas também, quando elas têm muita quantidade, elas começam a comer as raízes também da planta. E comendo as raízes da planta, a planta começa a ficar cada dia com menos raízes, menos raízes, e aí a planta pode até acabar morrendo numa infestação grande demais. Nesse caso, a planta acaba morrendo, a pessoa pode pensar, eu acho que faltou água na planta, porque ela murchou, faltou nutriente, mas na verdade não é porque ela está sem raízes para puxar. Mas então, Gaspar, uma mosca ou uma larva? Deixa eu te explicar um pouquinho melhor. Esse mosquitinho, ele tem 4 fases de vida. A primeira fase é a fase de ovos. Então foi lá a mosquinha, pousou aqui na beira de um substrato encharcado e aí colocou os ovinhos dela. Ela chega a colocar aí uns 300 ovinhos, 400 ovinhos. Esses ovinhos, eles demoram uns 3 dias só. Em 3 dias ele pega e eclode, ele quebra e nasce as larvinhas lá. Essas larvinhas, aí sim elas são um problema, que vão ficar caminhando aqui. Se você procurar bem mesmo, você consegue encontrar essas larvinhas se você tiver o problema. E essas larvinhas vão comendo aqui todas as coisas do substrato, matéria orgânica, aquela melequinha de fungos e todas as outras coisas. Elas ficam vivas durante uns 10 dias mais ou menos. Depois desses 10 dias, ela entra numa fase que se chama fase de pupa, que ela tá, na verdade, fazendo a metamorfose, está se transformando aí num voador. Então ela entra meio que num casulinho, né? Esse casulinho, ela fica aí também durante uns 4 dias nesse casulinho. Quando ele sai desse casulinho, ele não vira uma borboleta, né? Ele vira lá um mosquitinho dele e sai voando. E aí nessa fase, a fase de reprodução dela, ela fica super ativa. Só que o que acontece? Ela pega e eles ficam paquerando lá, um macho com a fêmea, depois eles botam um monte de ovos, é tudo muito rápido, e em uma semana esse bichinho tá morto e já botou muito ovo. Ele bota ovo em qualquer lugar melecado, qualquer lugar encharcado que ele consegue encontrar que tem matéria orgânica para os filhotinhos comerem, principalmente se tiver uns funguinhos assim, sabe? Então a cada 17 dias, mais ou menos, um novo ciclo, uma nova geração começa, e aí a sua dor de cabeça se estende e você fica lá naquele inferno, porque assim, ele se reproduz, e cada vez um vira 300, e assim, tudo começa a sair do controle com muita facilidade. O mais importante de tudo é a gente pensar que a gente tem que interromper esse ciclo, tem que cortar esse ciclo aí dessas 4 fases em algum lugar.
Antes de eu te contar como é que se acaba mesmo com essa praga, se você está gostando desse vídeo, não deixe de dar aquele joinha aqui no vídeo e também, se você ainda não for inscrito no canal Cultivando e gostar de plantas, não deixe de clicar no botãozinho aqui de se inscrever aqui embaixo e também aproveita e ativa as notificações das próximas postagens que eu fizer, clicando no sininho que aparece ao lado e assim você vai ser avisado assim que eu postar um novo vídeo aqui no canal. Bom, então finalmente, como que acaba com esses mosquitos desgraçados, Gaspar? Bom, vamos lá então. Vamos parar só para pensar um pouquinho como é que a gente acaba com o mosquito da dengue, por exemplo. A melhor forma da gente acabar com o mosquito da dengue mesmo é atuar na origem, impedindo que os ovos sejam postos. Então você tem que atrapalhar. No caso da dengue, a gente não deixa a água empoçada, né? Então a fêmea lá não encontra lugar para botar o ovo. Eu não tô achando lugar nenhum para botar ovo. E aí ela acaba não botando o ovo e você não tem mais o mosquito da dengue. Agora, no caso dos fungos gnats, não é muito diferente disso. É a mesma lógica que a gente usa. A gente tem que atacar a origem, você tem que impedir que esses ovos sejam colocados. Não adianta só você ficar olhando os mosquitinhos aqui, ficar matando os mosquitinhos, porque assim, às vezes, muitas vezes aliás, esses mosquitinhos que você está matando, eles já botaram os ovos. E na fase de mosquito mesmo, eles não fazem mal para a planta exatamente. Então assim, acaba sendo uma medida um pouco complicada, assim, é uma briga sem fim. Então, para isso, a gente tem que pensar o que o Gaspar falou em primeiro lugar. Ele falou que esses mosquitinhos fêmeas, eles gostam de botar ovo naquela melequinha, né? Naquela superfície bem encharcada, porque os filhotinhos precisam de coisa encharcada. Pois é, quando que acontece do substrato tá encharcado, tá melecado aqui? Normalmente é quando você está errando nas regas. Então, se você exagera nas regas, você rega direto. Então, assim, forma aquele lodinho em cima e esse lodinho, ele forma fungos que causam aí, criam um ambiente perfeito para o fungos gnats botar o ovo lá. Então, primeira coisa para você fazer, segura um pouco as regas, deixa esse substrato aqui na superfície, dá uma secadinha antes e aí sim você volta a regar. É claro, não é para você deixar a sua planta morrer de sede não, mas é para você deixar o substrato ficar um pouquinho mais seco entre uma rega e a outra, para então você voltar a regar. Assim, se tem larvinha lá, essas larvinhas, parte delas, elas podem acabar morrendo meio desidratadas, porque elas precisam de bastante umidade, que senão elas não conseguem sobreviver bem. Tem coisas que a gente tem que parar. Se você, por exemplo, pegou e plantou em um vaso que não tem furo de drenagem, é um vaso sem furos aqui, ou você faz furos ou você tira daquele vaso, porque aquilo lá não presta para isso. Vai ficar inundado, esse vaso vai ficar cheio de água, ele vai ficar encharcado ou vai ficar seco demais. Então, esquece isso. Uma outra coisa que é terrível para fungos gnats é você pegar e deixar uma aguinha lá. No final da rega, você deixa uma aguinha lá empoçada no fundo do prato. Isso significa que se tem aguinha lá, significa que seu substrato está encharcadíssimo. E fora isso, é crime por lei. Você não pode deixar água empoçada porque tem mosquito da dengue, né? Uma segunda ação que você tem que pensar é assim. Eu prefiro adubos orgânicos, então eu tô colocando lá um pouquinho de bocacha, um pouquinho de humus de minhoca e coisas aqui no canto, compostos orgânicos, tô colocando no canto do vaso. E nesses lugares fica mais melecadinho, tem mais matéria orgânica, então tudo bem, é legal você usar adubos orgânicos. Mas se você tá com problemas de fungos gnats hoje, a melhor coisa que você tem para fazer é duas coisas. Ou você substitui esses adubos orgânicos por adubos minerais ou químicos durante um tempo, ou você simplesmente procura esconder mais essa matéria orgânica. Você cavoca aqui em volta do vaso, num buraquinho, e aí você coloca a matéria orgânica e tampa. Esse é um jeito de você tentar esconder essa matéria orgânica dos mosquitinhos para que eles não botem ovos lá.
Fora as opções de adubos minerais, por exemplo, você tem aqui um coat, você pode colocar essa bolinha aqui de coat como adubo, você pode colocar adubos líquidos, que nem esse daqui que você dissolve na água e joga na planta, então tem várias opções não faltam. Mas a melhor forma, depois, é claro, você tem que controlar as regras, tem que fazer as outras coisas, mas a melhor forma mesmo de você controlar o Fungus gnats é você atrapalhando, você impede, faz com que o mosquitinho não consiga chegar lá na terra do vaso antes para ele conseguir botar o ovinho lá. Você atrapalha isso. Como que você faz isso? Tampando o substrato. Você tampa o substrato aqui. Mas como é que eu faço isso? Botar um plástico aqui? Claro que não, né? Porque senão não vai conseguir passar água para você regar também, vai ficar abafado. A melhor estratégia é você colocar uma cobertura de vaso. Qual cobertura de vaso que a gente tem de opção? Vamos lá. Cobertura de vaso existem vários tipos. Geralmente, olha, quando a gente não tem problema de Fungus gnats, a gente pode usar uns pedaços, que nem eu tenho aqui nesse vaso, olha, uns pedaços grandes aqui de casca de pinos, por exemplo. Mas para a gente controlar Fungus gnats, esses pedaços muito grandes não são a melhor coisa, não. É melhor você usar pedacinhos mais finos. Então, por exemplo, a casca de pinos, eu tenho essa daqui que é um pouquinho mais fina. Olha, esse daqui é uma casca de pinos bem mais fininha, e essa casca de pinos mais fininha, ela é melhor, porque aí o mosquitinho não consegue passar mesmo. Já materiais, tem um material que eu diria que é o melhor de todos para você usar no caso de Fungus gnats, para você cobrir o solo. Deixa eu até mostrar para vocês aqui eu fazendo nesse vasinho. Por acaso não tem Fungus gnats aqui, mas eu vou mostrar para vocês como que é. Essa daqui é a casca de arroz carbonizada. Se você não conhece esse material, olha, se você encontrar, ele é muito bom. Ele tem um cheirinho meio defumado. Se você olhar, deixa eu ver aqui, ele é muito bom. Vamos lá colocar. Bom, antes que alguém me pergunte onde comprar, a melhor coisa é comprar pela internet mesmo. Você procura pela internet e vai. Então você coloca aqui a casca de arroz carbonizada em volta da planta e faz. Como ela passou por um processo de carbonização, ela virou meio que um carvãozinho, ela tem um cheirinho de queimado aqui. Esse cheirinho, aparentemente, tudo indica que esse cheirinho ele dá também uma repelida nesses insetos. Não só no Fungus gnats, que não consegue botar o ovo, ele fica bem fechadinho aqui, né? Ele não consegue botar o ovo, mas também ele tem um outro benefício, que se você tem problema com lesmas também, que se proliferam na mesma situação de o substrato meio melecado, a lesma também não gosta de andar em cima dessa casca de arroz carbonizada, ela se machuca nela, então ela acaba não vindo. Tem outras opções, Gaspar? Tenho. Não acho, por exemplo, eu não estou encontrando na minha cidade essa casca de arroz carbonizada, o que é bem comum. Eu tenho uma segunda opção, que até com certeza é bem mais fácil de encontrar, mas ainda assim eu sei que nem sempre você encontra, né? Essa daqui é a chamada vermiculita. Vermiculita é uma outra opção também para você cobrir o seu vaso. Eu não digo assim que o vaso fica lindo, né? Mas a intenção não é que ele fique lindo. A intenção é que você consiga controlar esse Fungus gnats para depois você voltar a deixar a sua planta aí com uma outra cobertura mais bonita, talvez, né? Mas o que eu tenho que te alertar é que existe a casca de arroz que é carbonizada e tem também aquela casca que não é carbonizada. Essa casca, por exemplo, é uma palha sem carbonização. Essa palha aqui eu não recomendo, porque essa palha ela vai começar a decompor. E como matéria orgânica decomposta, ela vai virar meio que um humus e é a pior coisa que tem para você aumentar o problema de Fungus gnats. Você vai acabar aumentando, então não é legal, tá? Fibra de coco também é uma coisa que decompõe muito rápido. Também eu não recomendo nesse momento aí. Terra de diatomáceas
também é uma opção se você tiver disponível. Eu vi que o pessoal está usando bastante. Também é uma opção. Ela é meio cristalzinho e machuca um pouquinho a pele das larvinhas, e essas larvinhas também podem acabar morrendo. Pode ser, mas parece que ela faz uma certa baguncinha a mais. Mas a terra de diatomáceas, ela é um tanto mais cara, pelo que eu vi, e também ela tende a fazer uma baguncinha um pouquinho maior, ela faz um pouquinho mais de sujeira, então, mais é uma opção também. Isso tudo que eu falei agora, nada disso vai matar os adultos, ele não vai fazer nada com eles, vai atacar, vai atrapalhar para que as larvas se formem. Então, um efeito que você pode observar mesmo de redução da quantidade de mosquitinhos, você vai perceber ao longo de umas 2 semanas, porque vai ter que tentar completar algum ciclo aí para então você começar a perceber uma diminuição desses mosquitinhos bem considerável. Gaspar, e matar esses mosquitinhos? Eu não posso simplesmente matar, pulverizar aqueles mosquitinhos? Você pode também. Você pode pegar, por exemplo, um óleo de nim, você dissolve esse óleo de nim aqui na proporção certa e pulveriza de vez em quando. E aí você vai também controlando, você pode usar inseticidas também, claro, domésticos, né, que são para planta certinho. Aí você pode usar também. E também tem uma outra opção, que essa daí é a que eu mais gosto, assim, para você controlar os adultos do Fungus gnats, que é o uso de adesivinhos, né? Então esses adesivinhos aqui, eles vieram numa caixa aqui, que eu encontrei por acaso numa loja, com certeza você encontra na internet. Você compra os adesivinhos e pega aqui o adesivinho, olha. Deixa eu mostrar aqui. Esse adesivinho, ele vem protegido, é claro, né? Para que ele serve? Porque a cor amarela, ela é uma cor que atrai muito esses mosquitinhos do Fungus gnats. Então você pega, descola aqui as coisas, fala assim, vamos supor que essa planta aqui tem Fungus gnats. Então eu vou e coloco aqui. Enterro aqui. Os dois lados são grudentos desse aqui. Tem outros formatos também, mas eu deixei aqui. E aí os Fungus gnats, eles ficam voando, eles se sentem atraídos, eles vão grudando nessa melequinha do adesivo e começam a morrer aqui. É uma forma de você controlar adultos, é uma forma que até que controla bem. Existe uma planta carnívora, que é uma suculenta também, ela também controla mais ou menos dessa mesma forma. Ela tem lá um atrativo na folha e os mosquitinhos se grudam lá. Mas eu também nunca vi essa planta sendo vendida. Eu não sei se tem aqui. Mas é sempre uma opção, né? Mas sozinhos, tanto os adesivos, quanto plantas carnívoras, quanto inseticidas, eles não vão resolver o problema, infelizmente. Porque muitas vezes, quando você matar esses insetinhos, eles já botaram os seus ovinhos lá na terra. O principal motivo de a gente colocar esses adesivinhos é para a gente monitorar se a gente está conseguindo controlar ou não. Então, você vê mosquitinhos grudando, isso é um mau sinal. Lembrando que é mosquitinho de Fungus gnats, tá? Não é mosca doméstica que está grudando, é outra história. Isso porque quanto mais cedo a gente agir para acabar com os Fungus gnats, melhor, assim como para qualquer problema. Então, o principal de tudo é acerta as regas e cobre o vaso com algum material. Existe um ácaro que é um ácaro predador. Ele é como se fosse uma aranhinha minúscula, assim, que ela pega e come que ataca esses Fungus gnats, as larvinhas. É verdade, isso existe, mas aqui no Brasil ele é mais para uso de produtores rurais e não para uso doméstico. Então, não considero uma opção, não. Tem um BT que se chama, que é uma bactéria que ataca também esses Fungus gnats. Essa bactéria eu não encontrei aqui para vender, a BT israelensis. É uma subespécie diferente. Existe um BT, um pozinho que a gente encontra à venda aqui no Brasil para uso doméstico, mas ele é destinado para lagartas. Ele é uma subespécie diferente da israelensis, então ele não adianta você comprar, não adianta você aplicar para Fungus gnats, porque não vai funcionar. Ai, Gaspar, e agora? Eles apareceram na minha planta e eu não sei nem por onde começar. Deixa eu te falar uma coisa.
Se apareceu, olha, você tem várias plantas em casa, esse problema começou a aparecer em uma planta só, você não viu nas outras plantas, a primeira coisa que você tem que fazer é isolar essa planta. O melhor é você levar pro outro canto da casa, porque como eles não voam tão longe, às vezes ele pode não infestar nas outras plantas que você tem. E aí você começa a agir em cima dessa planta para conseguir salvar ela. Quando o problema do Fungus gnats aparece, eu sei que não é uma tarefa fácil, eu sei que é frustrante, mas com todas essas estratégias que eu ensinei aqui para vocês hoje, eu tenho certeza que você consegue reduzir, mas reduzir bastante a quantidade desses mosquitinhos que você tem nas suas plantas. E aí, provavelmente, com o tempo, você consegue eliminar eles de vez da sua casa. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Até mais, tchau, tchau!